Oi, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e hoje eu trouxe para você o tutorial completo de uma bolsa xadrez. É uma bolsa saco, que é um modelo super versátil, mas o xadrez está super em alta no crochê, tanto para bolsa quanto para vestuário, chapéus, você já deve ter visto por aí. Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo completo, desde a base até a alça que eu fiz xadrez também, toda em crochê, no mesmo padrão da bolsa. E o cordãozinho você vai aprender também, e é um cordão muito legal porque você pode aplicar depois como alça em outras bolsas, então não perde, assista até o final para você aprender todos os detalhes dessa peça linda aqui. Mas antes de ir para o tutorial, eu quero falar para você que ainda não se inscreveu no meu canal que se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Antes de ir para o tutorial completo, eu quero te mostrar a bolsa com detalhes. É uma bolsa saco com base redonda. Você vai ver que a base é super simples de fazer. E aí eu fiz ela toda xadrez, fiz a alça xadrez também. Esse é o cordão que eu te falei, que serve tanto para fazer como um enforcador de bolsa, quanto para alças também. Vai depender do fio que você vai usar. Cada fio que você usar vai dar um estilo, uma textura diferente nesse cordão, que é bem legal. No final eu ensino como fazer ele. Essa aqui é uma outra versão, ó, fiz em tons de verde com o pink também, para contrastar. Então, você vê que são bolsas coloridas, essa é a ideia. Mas nada impede também de você fazer uma versão com tons neutros, também fica lindo. Imagina uma bolsa com uma cor branca e um tom de bege, fica super legal também, né? Também com a base redonda, essa aqui é outra alça que eu vou ensinar pra vocês, mas nesse vídeo você vai aprender essa alça xadrez com o mesmo tema da bolsa. Então agora eu vou te falar sobre os materiais e te explicar direitinho o passo a passo dessa peça. Para fazer essa bolsa, você precisa de duas cores de fios. Eu vou usar o fio de poliéster de 4 milímetros, esse é um terracota e esse é um pink. É legal você fazer um contraste de cores, tá? Então, se joga nas combinações aí que você gosta. Pode fazer 2 tons da mesma cor, que também fica bem legal. Pro fio de 4 milímetros, eu uso agulha de 4 milímetros também. Você vê a agulha aí que você prefere usar para o tamanho do fio que você vai fazer. Aquele material de apoio que a gente sabe, que é tesoura, um isqueiro e uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, tá? Então, agora vamos pro tutorial dessa peça. Eu vou começar o tutorial pela base, você tá vendo aqui que é uma base simples, em ponto baixo, não é nem ponto baixo centrado. Eu vou te mostrar uma parte, porque é aquele padrão simples, que a maioria já sabe, mas se você é iniciante e não tá acostumado com o padrão de peça circular, eu vou te mostrar como fazer os aumentos e depois é só você seguir uma sequência até o número de carreiras que eu vou te passar, tá? E vou passar a medida também para você saber trocar depois o material, se você for usar outro tipo de fio, para você saber mais ou menos o tamanho da bolsa. Então, eu estou aqui com o meu fio terracota, vou fazer um anel mágico e começar com 8 pontos baixos no meu anel. Depois de fazer 8 pontos baixos no meu anel, a segunda carreira eu vou fazer toda com aumentos, então eu vou ter 8 aumentos. A minha base eu faço com fechamento invisível, então eu vou mostrar apenas uma vez para não ficar repetitivo, tá? Porque essa base é básica, eu quero focar na bolsa mesmo, na subida da bolsa, que é onde a gente vai aplicar o fio conduzido, a técnica do fio conduzido. Então, fechamento invisível, eu vou alongar essa alcinha aqui do último ponto, vou passar por dentro do primeiro ponto, ó, pegando as duas alcinhas, levo esse fio lá pra trás. E aí, a minha agulha eu coloco na mesma casinha que eu coloquei esse anelzinho, puxo o fio do meu trabalho pra frente, encaixo na argolinha e fecho o meu ponto baixo. Pronto, já fechei a carreira de baixo e já fiz o primeiro ponto. Agora, eu fecho bem o anel mágico, tá? Tem que deixar bem fechadinho pra base ficar mais bonita.
E na segunda carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, aqui eu coloco mais um. E vou seguindo, colocando 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Fecho a carreira e na carreira seguinte já vou começar a trabalhar um aumento e um ponto sozinho. Então, ó, começo com um ponto baixo. Se eu comecei com um ponto baixo, o próximo vai ser um aumento, e aí eu vou intercalar. Um ponto baixo, um aumento no próximo, depois um ponto baixo, depois um aumento, vai fazer até o final da sua carreira. E aí, se você começou com um ponto baixo sozinho, a sua carreira vai terminar com um aumento. Se você começou com um aumento, a sua carreira tem que terminar com um ponto baixo sozinho. Então, aqui eu comecei com um ponto baixo sozinho e terminei com um aumento. Minha carreira está certinha. Então, só presta atenção para sua carreira começar e terminar certinha, para você não pular nenhum ponto. Essa bolsa, esse modelo, a gente não precisa conduzir o outro fio da outra cor desde a base, tá? Para esse modelo, não faz diferença, a gente só vai conduzir na subida. Existem peças que vocês vão ter que fazer desde o início, mas essa aqui é mais simples. Seguindo a sequência da base, a carreira seguinte, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, 2 seguidos, tá? Um em cada casinha e um aumento. Então, agora eu vou fazer o primeiro ponto, o segundo ponto no próximo e depois um aumento. Vou seguir essa sequência. Então, são 2 pontos sozinhos, um aumento. E essa vai ser a sequência da sua base. Para não ficar nenhuma dúvida, tem na tela aí toda a sequência até a última carreira para você seguir. Então, aqui são 2 pontos, um aumento, depois na outra carreira você vai fazer 3 pontos e um aumento, depois 4 e um aumento, e assim você vai seguir todo o padrão. A minha base tem 10 carreiras, contando com o anel mágico, e para você saber em medidas, caso você use outro tipo de fio, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, 10 carreiras, 20 centímetros de diâmetro. E aí, com essa medida, você pode usar qualquer fio que você quiser. Para esse vídeo, eu tô fazendo uma amostra. Eu não vou fazer a base inteira, porque eu não quero que o vídeo também fique muito longo, tá? Então, você vai ver que no decorrer do tutorial, eu vou te mostrar peças em etapas, tá bom? A partir de agora, você vai seguir todo o seu padrão, vai chegar no tamanho certinho da sua base. Eu vou ficar com a base pequena mesmo, porque agora eu quero te mostrar certinho a técnica do fio conduzido para formar o desenho da nossa bolsa. E aí vocês vão ver que mais pro final do vídeo eu já vou mostrar a peça mais ou menos pronta, porque depois eu vou mostrar o acabamento, tá? Então, esse é o efeito que o terracota com o pink vai dar. Mas voltando à nossa base, agora eu vou mostrar a subida da bolsa para você. Então, vamos supor que aqui na minha peça eu já cheguei nas medidas e no número de carreira certinho. Como a gente vai fazer o fechamento?
e a subida. Vai ser o mesmo fechamento aqui, ó. Eu venho no primeiro ponto, pego as duas alcinhas, passo esse fiozinho lá pra trás. Só que agora, pra subir a bolsa, eu vou pegar no meio desses dois fios aqui, ó. Aí sim eu encaixo na argola. Então, eu não vou pôr aqui na mesma casinha que eu passei. Eu vou pegar aqui, ó, no meio desses dois fiozinhos, entre o último e o primeiro ponto, ó. E aí sim, encaixo na argolinha. E vou subir minha bolsa em ponto alto. Então, eu venho com o meu fio, puxo ele aqui, dou mais ou menos uma altura de ponto alto, seguro ele com o meu dedo na agulha, torço a minha agulha, olha. E aí, eu vou fechar um ponto alto mesmo. Fecho o primeiro, fecho o segundo. Dessa forma, eu já fechei a carreira da base e já fiz o primeiro ponto de subida. Agora, a gente vai começar a conduzir o fio nessa parte já de subida. Agora, você vai fazer o seguinte, você precisa ter os seus rolos aí de fio separados para não embaraçar os fios na hora de fazer a sua peça. Porque um fio vem do lado, o outro vem do outro, e eu vou te mostrar aqui na hora da troca, para você manter sempre a posição certinha, para não embolar tudo, senão o avesso da sua peça vai ficar esquisito e você pode se atrapalhar. Então tá, fiz o primeiro ponto de subida, agora sim eu venho com a minha outra cor, eu encosto ele aqui, ó, encosto o fio aqui e vou fazer mais um ponto com a cor que eu ainda estou. E aí, eu vou pegar uma alcinha só, porque é subida da bolsa. Então, a gente vai pegar uma alcinha só da corrente. Ó, tá vendo? Cuidado pra não soltar a cor. Eu tenho que passar o fio da cor que eu estou em volta da cor nova, olha. Tem que ficar presinho aqui, tá bom? Depois dessa pontinha aqui, a gente esconde, deixa sobrar, só pra não escapar. Você que não tem experiência com fio conduzido, pode deixar sobrar aqui um pouquinho, não tem problema. Tá, o desenho da bolsa é 4 pontos de cada cor. Então, aqui eu tenho que fazer 4 terracota e 4 pink. Vou fazer o meu terceiro ponto conduzindo o pink, tá vendo? O quarto ponto, a última fechadinha, porque o ponto alto tem 2 fechadinhas, certo? Ó, quando eu faço, eu torço o fio, coloco no ponto de baixo, eu faço a primeira fechada e a segunda. A segunda já se torna a cabeça do próximo ponto. O próximo ponto não vai ser pink, então eu tenho que fechar esse ponto para fazer a cabeça do próximo ponto na cor que vai entrar. Então, eu vou fazer só o primeiro fechamento do ponto alto, já venho com o meu outro fio e fecho esse ponto com a cor nova. Agora, eu conduzo o terracota e faço o ponto com a cor nova, que é o pink. E a cabeça do ponto ficou certinha, tá vendo? Então, é esse o ponto principal do fio conduzido. Você tem que fechar o último ponto com a cor nova. Mesmo se fosse ponto baixo também. Você ia fechar o ponto, você ia puxar o ponto baixo com a cor atual e fechar o ponto baixo com a cor nova. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto pink, ó, tô conduzindo o terracota, o segundo, terceiro e o quarto. Vou começar com o pink e vou fechar com o terracota. Presta atenção aqui, ó, na diferença. O meu terracota tá vindo por trás. Ele tá vindo aqui por trás, ó. Eu não fico trançando, toma cuidado pra não ficar trançando os fios aqui, ó. Porque senão vai dar nó, depois na sua bolsa vai ficar esquisito. Então, o terracota vem aqui por trás pra eu fechar o último ponto e começar o próximo bloquinho. Agora, eu conduzo o pink e faço no terracota. Eu tô usando o nome das cores
pra você já bater o olho e já identificar, tá? Porque se eu ficar falando cor 1, cor 2, pode confundir. Então, só pra você saber que o terracota é uma cor, o pink é a outra, e aí quando você for fazer, se você estiver fazendo junto com o vídeo, você substitui aí as cores pra você não se perder, tá? Eu acho que dessa forma fica mais claro. Faço meu segundo ponto, conduzindo o pink, não puxa esse fio. Se você ficar puxando esse fio, a sua carreira vai apertar, a bolsa vai ficar cheia de cinturinha. E não é isso que a gente quer que a bolsa suba retinha. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, fecho com a cor seguinte, ó. Aí o pink, ele tá vindo aqui na frente, tá vendo, ó? Ele tá livre aqui. Fechei. E sigo o padrão, conduzindo agora o terracota. Você vai fazer isso na sua carreira inteira. E como a gente começou a base lá com 8 pontos baixos, qualquer número de carreira que você fizer, você vai conseguir fazer esse joguinho de 4 por 4. Por quê? São múltiplos, né? E são números pares. Então, a gente começando 4, tanto faz eu começar com pink quanto com terracota, quando eu terminar, ele vai terminar com a cor alternada. Então, fique tranquilo. Se você quiser fazer uma base menor, uma base maior, começando com 8 pontos, seguindo os aumentos direitinho, a sua subida vai dar certinha no joguinho dos bloquinhos, tá? Então, continua aqui conduzindo. Aí vem o terracota por trás e fecha. Vocês estão percebendo que desse jeito, ó, os fios não ficam se encontrando e não ficam se embolando. Então, se organize aí na hora de você fazer, para tentar deixar, se você não tiver experiência no fio conduzido, para tentar deixar os seus fios separados, porque assim você faz com calma, e aí você consegue entender melhor a técnica. Aqui eu vou fazer até o final, não vai ter nenhuma mudança, tá? Então, chegando no final, eu te mostro a subida dessa carreira. Então, como eu te falei, vai dar certinho o jogo dos bloquinhos que a gente precisa ter na base. Eu comecei com terracota, estou terminando com pink automaticamente, tá? De 4 em 4 pontos. Agora, para fazer esse desenho da bolsa, eu faço 2 carreiras iguais para ficar quadrado, porque se eu fizer cada carreira de um jeito para contrastar, vai ficar um retângulo e a ideia é fazer um quadradinho. A ideia é que fique um quadradinho. Então, ó, cada cor eu fiz 2 carreiras iguais, tá? Então, seguindo esse padrão, aqui eu vou terminar essa carreira. Lembrando que aqui eu tenho que terminar esse ponto com a cor seguinte. Então, eu continuo, fecho o meu ponto com terracota. O meu fio pink tá aqui e eu já vou passar ele para a carreira de cima. Aqui, o que você tem que olhar e entender? A carreira seguinte eu não vou continuar com terracota, então eu vou fazer o meu fechamento invisível, ó. Leva a alcinha lá para trás, segura a sua alcinha, carrega seu fio pink junto aqui, ó. E aqui, como eu ainda tenho que fazer uma carreira, aliás, os primeiros pontos com a mesma cor, eu vou puxar o fio. Lembra sempre de conduzir o fio da outra cor. Então, eu vou puxar o fio da mesma cor. Estico a laçada, torço, formando o pontinho, encaixo aqui e fecho. Os fechamentos de carreira serão iguais. Então, ó, fiz o meu primeiro ponto, seguindo o padrão. Vou continuar fazendo a mesma coisa.
No último ponto, fecho com a cor seguinte. Por quê? No final dessa carreira que você vai fazer o primeiro ponto. Então, são os detalhes do fechamento que você vai ter que fazer, prestar atenção nas próximas carreiras. Eu vou te mostrar as outras possibilidades que vão aparecer aqui, para você saber qual cor você tem que começar e qual cor que você tem que terminar o ponto para dar certinho. Então, aqui a segunda carreira não tem segredo, você só vai repetir o padrão de baixo, sempre tomando cuidado para não ficar torcendo os seus fios aqui atrás. Então, sempre tenta deixar cada cor de um lado, tá? Para você não se confundir. Vou fechar essa carreira e vou mostrar agora a troca da cor. Então, para fechar essa carreira aqui essa terceira carreira, eu não preciso fazer o primeiro pontinho aqui, que tá faltando um pontinho desse bloco do terracota. Então, eu vou fechar o ponto com o terracota e fazer o que está faltando aqui. E agora, a carreira seguinte eu vou mudar de cor, mas é fechamento de carreira, certo? Então, eu vou fechar com a cor que eu estou, para não dar errado. Faço o meu fechamento normal. Normal, ó, com a cor que eu estou. Mas eu vou agora conduzir o terracota, eu vou puxar o ponto que eu vou fazer da carreira de cima com a cor pink, entendeu? Então, o fechamento eu fiz com a mesma cor porque eu precisava completar o bloquinho. Mas para começar o ponto da carreira seguinte, eu já puxo a outra cor. E vou fazer aqui, ó. E carrego o meu ponto, o meu fio aqui, vou conduzir. Então, aqui eu saí bem no meio do bloquinho, vou fazer mais um pink para completar e fechar com a próxima cor, porque agora eu vou fazer o contrário. E nessa carreira você vai seguir esse padrão. Aonde for pink, você vai pôr a outra cor, que é aqui no caso da minha, né? Onde é pink eu coloco terracota. Então, na sua terceira carreira, você vai fazer os bloquinhos com a cor contrária. Aqui não vai mudar nada do padrão. Troca de cores, a mesma coisa. Só toma cuidado para não enrolar seus fios. E sempre lembra, ó. Aqui o terracota tá vindo por trás. O pink, quando eu puxo, vem pela frente. Então, tenta manter sempre essa sequência para não embolar os seus fios aí. E faz o joguinho. Eu vou fechar essa carreira, vou te mostrar o fechamento de novo, para não ficar nenhuma dúvida, porque onde pode surgir mais dúvida são nos fechamentos de carreira. Ó, tô chegando no final da terceira carreira. Já mudei a minha cor e preciso fazer 2 pontos no pink aqui, na minha amostra. E aqui o fechamento vai ser da mesma cor. Então, ó, faz o fechamento. Puxa o fio aqui. Vai puxar o fio da mesma cor, porque você vai continuar a mesma cor, certo? Então, ó, passa o fio. Vou usar as cores aqui da minha peça. Eu preciso continuar no pink, então eu passo o fio terracota por cima da agulha. E aí eu puxo o meu ponto, ó, torço. Quando eu for fechar ele, aí sim ele vai prender a outra cor. E aí só vê se não tá frouxo aqui. Se tiver frouxo, você puxa o seu fio aqui para não ficar sobrando. Eu digo frouxo aqui, tá? Pra ver se não tá assim, ó, arruma seu fio. E segue o padrão. Vai seguir. Vou mostrar mais uma vez. Mas aí você vai ver na sequência da bolsa, aqui o fechamento ele vai andando.
quando você chegar na emenda de uma cor para outra, aí você tem que ter atenção e eu vou te mostrar essa diferença. Ó, terminando a terceira carreira e olha só a situação que chegou, muito importante para você prestar atenção. E aí depois dessa situação, todos os fechamentos de carreira você vai tirar de letra. Eu preciso continuar no pink, então eu preciso fazer o meu fechamento aqui em cima desse ponto, ó, tá vendo? Porque eu já tenho 2 e eu vou formar o terceiro fechamento e esse é o quarto, a quarta correntinha. Então, eu vou vir com o meu fio aqui, certo? Fechamento igual a gente tá fazendo nas outras carreiras. Então, eu vou colocar o meu primeiro ponto pink aqui. E ele já vai ser o quarto ponto da quarta carreira. O quarto ponto do bloquinho, né? Então, aqui eu já tenho que fechar na outra cor, tá vendo? Então, você vai fazer o ponto, mas você já vai fechar na cor seguinte. Então, você precisa prestar atenção nesse detalhe, ó, para não dar errado, tá? E aí, você vai continuar o padrão. Aí, não tem mais erro, é só você tomar cuidado com o fechamento. Ah, eu me confundi, fechei com a outra cor. Você, no olho, você vai bater o olho, você vai ver que tá errado. O que tiver errado é o fechamento do ponto, é a cabeça do ponto. Desmancha e muda, porque aí vai dar certinho, tá? Então, o padrão da bolsa é esse. A cada 2 carreiras, você troca as cores. Ó, então, aqui eu já tenho uma peça adiantada, tá? Aquela lá era uma amostra, aqui é a receita original. Então, você vai fazer 10 carreiras, seguindo o padrão dos bloquinhos. Aqui eu vou fechar o meu último bloquinho. E aí, pra fazer um acabamento legal na bolsa, eu vou fazer 3 carreiras com ponto baixo. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai escolher a cor que você quer finalizar. Aqui, eu vou fazer com o terracota mesmo, tá? Então, eu vou fechar meu ponto. Vou fazer meu fechamento. E vou... Opa, tá faltando um ponto aqui. Vou finalizar aqui. E aí, eu vou puxar o fio da mesma cor, mas eu vou continuar conduzindo o fio pink. Por quê? Se eu cortar ele, a carreira vai ficar mais fina um pouquinho. Então, pode dar diferença na estrutura da sua bolsa. Não digo nem na estrutura, mas no formato, tá? Então, independente da cor que você escolher, o outro fio você segue conduzindo até o final da peça. Aqui você viu que eu fiz o mesmo fechamento, só que eu não fiz o ponto alto, porque agora é ponto baixo. Então, só puxo o meu ponto, encaixo e já fecho o ponto baixo, tá? E vou colocar um ponto baixo em cada ponto de base, conduzindo a minha outra cor. Vou fazer 3 carreiras e o fechamento de carreira vai ser sempre igual. Fiz as minhas 3 carreiras aqui de uma cor só, conduzindo o fio, tá? Agora eu vou finalizar. Uma dica que eu te dou é, já finaliza essa parte, porque daí quando você for fazer a alça, uma parte do acabamento da sua bolsa já vai estar pronto. Então, aqui eu corto o fio pink, eu deixo sobrar só um pouquinho pra eu derreter a pontinha e esconder ele lá dentro. E o outro fio eu deixo sobrar mais um pouquinho, porque eu ainda preciso fazer um acabamento. Que eu vou derreter só pra ele não ficar desfiando. E vou te mostrar como eu faço. Aqui eu vou soltar o meu fio, ó, de dentro do ponto. E agora eu preciso completar essa voltinha aqui, esse pontinho que tá faltando. Aí, com a agulha de tapeceiro, eu passo por dentro do primeiro ponto, ajeito aqui pra ficar do mesmo tamanho
e passo por dentro dessas duas alcinhas aqui, ó, levando lá pra dentro da bolsa. Aí, no avesso da bolsa, eu escondo ele mais um pouquinho, só pra não ficar muito na borda. Aí, eu corto, deixo sobrar só um pedacinho. Derreto e encosto lá e colo pra não soltar mais. E o pink também eu vou derreter aqui. Vou encostar aqui. Pronto, o acabamento ficou pronto. Olha o avesso da bolsa, como tá limpinho, tá vendo? Exceto a emenda, né, o fechamento de carreira, claro que ficam as marcas mesmo. Mas por dentro, falta só eu arrematar o fiozinho da base, mas por dentro, ó, o acabamento está limpinho, bonitinho, tá? Agora, a gente vai fazer a alça da bolsa e eu vou te ensinar a fazer uma alça xadrez para seguir o padrão da bolsa. Então, agora, com a bolsa pronta, eu vou te ensinar essa alça. Eu vou seguir o padrão da bolsa, vai ficar uma bolsa bem legal, ó. Toda xadrez, desde a bolsa até a alça. Essa daqui eu não fiz muito longa, vai ficar tipo uma bolsa de mão mesmo. Fiz de propósito. Mas você pode fazer longa, se você quiser fazer grande para usar tipo bolsa tiracolo, você pode fazer aí em média 90 centímetros a 1 metro de alça. Mas não te aconselho fazer muito comprida porque a alça de crochê ela cede um pouco e isso é natural, tá? Ou você pode fazer uma alça média de 40, 50 centímetros. Você vai fazendo e vai testando aí, ver o que você acha que se encaixa legal com esse modelo de bolsa, tá? Mas não tem segredo, vou usar as mesmas cores da bolsa aqui, vou te mostrar o passo a passo. Então, vamos lá. O processo vai ser um pouquinho diferente, mas o padrão é o mesmo. Você vai escolher uma cor para começar, vai fazer 6 correntes. Eu vou usar a mesma agulha da bolsa, tá? Então, peguei aqui o terracota, vou fazer 6 correntes. Agora, eu preciso preencher essa corrente com pontos altos, então eu vou subir mais 2 correntes. Essas correntes vão ser o meu primeiro ponto alto, então eu venho aqui, ó, na 4ª correntinha. Primeira, segunda, terceira, 4ª. Vou pôr um ponto alto aqui. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, tá? E completo a minha corrente, só que o terceiro ponto, eu vou prender a outra cor. E aí, eu fecho o terceiro ponto com a cor seguinte. E agora, eu vou conduzir o terracota, fazendo os pontos no pink. Eu preciso ter 3 pontos de cada cor. Então, eu tenho 3 terracota, vou fazer o terceiro pink. E na carreira de cima, eu vou ter que fazer terracota, certo? Então, já vou fechar o meu último ponto pink com o terracota. Terminou? Vai virar seu trabalho, ó, o pink vem junto. Vira seu trabalho. Encosta o fio aqui, ó, bem juntinho aqui, ó, na cabeça do ponto. Traz ele aqui pra cima. Aí, você vai colocar a sua agulha na primeira casinha já. Você percebe que eu não fiz corrente de subida. Eu vou direto, ó. Vou colocar a agulha na primeira casinha, vou puxar o terracota, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Esse é o primeiro ponto da minha carreira. E o fio pink eu estou conduzindo aqui. Agora, eu faço os pontos do bloquinho. E o terceiro ponto, fecho com a cor seguinte. Conduzo o terracota, tá vendo? É só fazer a troca direitinho, como se você estivesse fazendo a bolsa. A única diferença é que aqui é um trabalho linear, a gente vai e volta, então eu tenho que virar para fazer a continuação.
Último ponto, cuidado para não perder esse ponto, ó. Tem o ponto aqui embaixo. Vai colocar aqui na cabeça do último ponto, ó. Faço meu ponto alto e fecho com a próxima cor. Então, percebe, ó, o terracota continua lá atrás. Se eu puxar ele aqui pela frente, aí ele vai começar a enrolar com o pink. Então, a regra é a mesma. Organiza seus fios aí para não dar nenhum nozinho, ó. Fechei. Trago o pink e viro minha peça. Coloco o primeiro ponto na primeira casinha, faço um ponto baixo e uma corrente e vou seguir o padrão. Esse é o padrão todo da alça. 3 de cada cor. Poderia fazer mais? Poderia, mas a alça vai ficar muito larga. Então, eu acho que dessa maneira, com 3 pontos de cada, com esse fio de 4 milímetros, a alça vai ficar numa largura boa, tanto para segurar na mão, para quem for usar bolsa de mão, quanto para apoiar no ombro. Ó, aqui o último ponto, não pode perder. Fechei com o terracota. Tá bom? Ó, já tá fazendo o xadrezinho. Aí, você vai ver que dos lados vai aparecer sim, isso é natural, aparecer a voltinha da outra cor, tá? Mas ela fica xadrezinha como a bolsa. E é só pra você ter uma ideia de tamanho. Essa alça usando o fio de 4 milímetros, 3 pontos, né, de cada cor, ou seja, 6 pontos no total, ela tem mais ou menos 6 centímetros de largura. E essa aqui de comprimento tem 50 centímetros, tá? 50 centímetros de comprimento, uma alça de mão, dá até pra pôr no ombro, mas fica uma bolsa curtinha. Aí vai ficar a sua escolha, o tamanho da alça. Ó, vamos lá, aqui é só uma amostra. Vamos supor que eu já cheguei no tamanho da minha alça. Aí, na hora de você fechar o último ponto, você não vai fechar com a cor seguinte. Você vai fechar com a mesma cor, certo? Pra ficar o acabamento bonitinho. E aí, você vai cortar os seus fios e vai esconder tudo, vai deixar o acabamento assim, ó. Fechadinho, tá? Aqui é o início. Aqui, ó, fechadinho. Esconde seus pontos aqui, derrete a pontinha, ó, pronto. Vão ficar 6 pontinhos bonitinhos no início e no final, tá? Então, essa é a única diferença. Na hora de terminar, você fecha o seu último ponto com a cor que você está. Agora, é o seguinte, a gente precisa prender essa alça na bolsa. Como eu gosto de prender, eu vou fazer... Você percebeu que aqui, ó, quando eu terminei a bolsa, eu não fiz acabamento com ponto baixíssimo. Eu gosto de prender a alça direto na bolsa com um ponto baixíssimo, porque eu aproveito os pontos aqui de início. Então, como eu terminei a minha bolsa com o terracota, eu vou fazer a costura em ponto baixíssimo com o terracota também. Aí, o que você vai fazer aqui, ó? Mais ou menos um joguinho, tá? Aqui, né? Ao contrário, ó. Eu vou pegar, eu tenho aqui 3 pontos terracota, eu vou pegar nos 3 pink e pra fazer o xadrez bonitinho. É só um detalhe, né? Pra ficar mais legal o joguinho de contraste aqui. Então, eu venho mais ou menos na altura das cores contrastantes, porque tem 3 carreiras aqui no meio. Se você achar melhor, você pode usar um marcador só pra você não se perder, ó. Mais ou menos aqui. E aí, começa um pouquinho antes, tá? Começa uns pontinhos antes a fazer o ponto baixíssimo. Então, deixa sobrar um pedacinho de fio para acabamento. Põe a sua agulha aqui num ponto, puxa. Já vai pro próximo fazer o ponto baixíssimo, tá? Aqui peguei um ponto totalmente aleatório, só para não começar direto na alça, porque assim, quando eu chegar na alça, ela já vai ficar totalmente presa e não vai ficar a pontinha do fio soltando. Aí, eu pego o primeiro ponto da alça e o ponto da bolsa, faço baixíssimo.
E vou prendendo, tá vendo? Pego no seguinte e pego na bolsa e faço baixíssimo. Ó, tá vendo? Fica bem presa, o acabamento fica muito bonitinho. E aí, sigo fazendo o ponto baixíssimo por toda a volta até chegar lá do outro lado. Pra você saber aonde você vai colocar a alça do outro lado, o que é fácil você fazer aqui, ó? Dobra a sua bolsa ao meio e coloca um quadradinho de cada lado na dobra, tá? Tem que ficar o mesmo número de quadradinho dos dois lados. Então, aqui eu tenho 9 na frente e 9 atrás. E aí, eu sei que do outro lado, eu tenho que pegar esses 3 aqui, venho mais ou menos na direção e coloco. Se você quiser fazer uma coisa bem precisa, óbvio, conta os seus pontinhos aqui, tá? Mas assim, a olho, contando os quadradinhos, dá super certo. Aqui eu tinha colocado um marcador também, pra eu não me perder. Cuidado só pra não colocar sua alça torcida. Aí, posiciona, pega o primeiro ponto, o ponto da bolsa e fecha esse lado todo aqui. Aí, fica presa. Tá vendo? Fiz o contraste das cores aqui. E sigo crochetando até o final pra fazer o acabamento. Pronto, a alça ficou presa aqui, bonitinha, assim como o outro lado. E aí, é só você seguir fazendo até o final pra fazer o acabamento. Se seu fio ficou por dentro da alça, não se preocupa, porque depois você vai cortar. Faz até o último ponto que não tem nada aqui, tá? Quando você for fazer ponto baixíssimo, não esquece, tem que fazer até o último ponto antes do primeiro aqui que a gente começou. Aí sim, você corta seu fio, deixa sobrar um pedacinho. Vou derreter aqui só pra não desfiar. Gente, muito cuidado, porque às vezes a gente se empolga aqui no isqueiro e o fio, por mais que ele não pega fogo, assim, não alastra, mas ele derrete e às vezes a chama fica no fio, então toma cuidado, tá? Ó, solta o seu último ponto. E agora a gente precisa completar esse ponto que tá faltando aqui, né? Então, pego o fio do último ponto. Vou passar por dentro do primeiro ponto baixíssimo. E depois por dentro do último ponto que eu fiz, ó, levando lá pra trás. E vai fazer o acabamento de esconder as pontinhas e derreter assim como a gente fez na bolsa. E olha só, a bolsa já tá presa, bonitinha, tá? Agora eu vou te mostrar o cordão pra gente fazer o fechamento da bolsa saco. Mas ela é uma bolsa que dá super pra usar assim,
sem você fechar como uma bolsa saco. Depois eu vou até postar uma imagem aqui dela sem ser bolsa saco, tá? Ó, porque daí você pode ou colocar um zíper, ou colocar botões de imã aqui, e fica uma bolsa de ombro linda demais. Mas agora vamos aprender o cordão? O cordão eu vou fazer de outra cor, nem rosa, nem terracota. Porque a proposta dessa bolsa é justamente essa, fazer um jogo de cores, tá? É uma peça que é super versátil, é um estilo que está super em alta, mas você também pode fazer uma versão mais clean, com tons mais neutros, que também fica lindo. Aí vai de acordo com o perfil que você faz as suas peças, ou o perfil da sua marca ou do seu gosto, caso você esteja fazendo para próprio uso, né? Aqui eu vou fazer o cordão com um tom de verde e vou te mostrar como fazer esse cordão que é super fácil. Ó, então aqui eu tenho o cordão que eu fiz para bolsa. Eu fiz com fio amigurumi, é um fio fininho. Mas para eu mostrar para você aqui no vídeo, como ele é bem fininho, não ia ficar muito legal, tá? Para mostrar o passo a passo. Então, eu peguei um outro fio aqui, porque no vídeo vai ficar melhor para eu te mostrar como faz. Esse é um fio de poliéster também, só que de 5 milímetros. Porém, para você fazer esse cordão com fio de 5, vai ficar muito grosso para passar na bolsa, tá? Eu só tô usando ele para te mostrar. O ideal é que você use ou um fio de 4 para menos, tá? Agora, se você só tiver um fio de 5 milímetros, você pode só fazer uma correntinha que já vira um cordãozinho para fechar sua bolsa saco. Mas vamos lá. Vai pegar seu fio aí com a agulha referente ao seu fio e vai fazer um nozinho corrediço, ó. Não aperta esse nozinho, por quê? Você vai precisar voltar com a agulha dentro desse nó, para ficar 2 fios na agulha, e aí você vai passar o fio do rolo por dentro dessas 2 correntes que se formaram. Tá vendo? Aí sim você aperta aqui o nozinho para fechar o início desse cordão. Agora, toda corrente que você for fazer, você vai voltar e pegar na correntinha de baixo, ó. Voltei na de baixo, fecho e faço a corrente. E essa corrente que tá aqui na minha agulha, eu não deixo ela muito apertada, ela fica mais frouxinha de propósito. Volto, faço outra. Volto, faço outra. Então, você sempre vai fazer assim. Você tem que ficar com 2 fios na agulha para fazer a próxima corrente. Deu pra entender, ó? E aí, ele vai formando esse cordãozinho aqui, que é lindo. Serve também para alça de bolsa, então, a partir de um fio de 4 milímetros, 5, ou até barbante, fio de malha, é uma ótima opção para usar como alça de bolsa, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui só para não ficar nenhuma dúvida, ó. Estou com a minha corrente na agulha, eu volto com a minha agulha e pego a correntinha de baixo. Quando eu ficar com as 2 alcinhas na minha agulha, eu puxo a próxima corrente. E vai fazer até ficar do tamanho da sua bolsa, da circunferência da sua bolsa. Tá? Então, você pega o cordão, passa em volta da sua bolsa ou faz aqui pela frente mesmo, ó. Ela tem que pegar o tamanho da sua bolsa, tá? Se você fizer maior, quando você fechar a bolsa, vai sobrar muito fio. Então, essa é a indicação que eu te dou pro tamanho desse cordão. Aí, vamos supor que aqui eu já cheguei no tamanho ideal. Para finalizar, o que eu vou fazer? Aí, eu já não pego a correntinha de baixo. Eu vou apenas fazer uma correntinha, vou cortar meu fio. E vou puxar, ó. Aí, eu aperto aqui, tá? Esse fio, como é de poliéster, derrete e faz o acabamento derretendo. O fio de algodão, eu fiz apenas a correntinha, puxei, né? Cortei, dei um nozinho e cortei. Posso até dar um pinguinho de cola depois pra não soltar esse nozinho. E aí, eu dou um nozinho, gente. É um cordão bem simples, tá? Mas você pode usar outros tipos de cordões. Se você quiser colocar tassel na ponta, aí
Você vai incrementando sua bolsa aí do jeito que você gosta, do estilo que você gosta. Mas então agora, para colocar o cordão na bolsa, eu vou usar a agulha de tapeceiro porque vai me ajudar, ó. Então, eu dei um nozinho só de um lado, porque do outro eu consigo ainda colocar aqui na agulha de tapeceiro para passar esse cordão por dentro da bolsa. Aí, eu tô com a minha bolsa aqui dividida ao meio, na mesma posição que eu coloquei as alças. Então, eu tenho 9 quadradinhos aqui e 9 do outro lado. Eu vou achar o meio, tá? Então, encontre o meio aí do seu lado da bolsa para você colocar seu cordão. Eu vou usar essas carreiras de ponto baixo para colocar o meu cordão, tá? Não vou colocar no bloquinho aqui, não. Aí, eu vou deixar... Se eu fosse colocar aqui, no ponto alto, seria aqui, ó, no meio desses dois. Esse é o meio da frente da minha bolsa. Então, eu vou aqui, ó, tá? Só que eu tenho que deixar... Então, esse é o meio aqui, ó. Então, eu começo por aqui, vou dar a volta, vou te mostrar como, e depois eu saio aqui de novo, tá? Vou sair no mesmo ponto. Então, passo aqui na frente. Aí, se você quiser, você pode passar várias vezes para sua bolsa só virar um saquinho, ou você pode passar só em 4 pontos para a bolsa fechar tipo um X, tá? Eu vou te mostrar as duas formas. Aqui, para você fazer tipo um saquinho, você vem mais ou menos na altura do próximo bloquinho, ó, no meio, tá? Isso aqui eu tô te passando, mas assim, é meio a olho, porque eu não sei se você vai querer seguir esse padrão aqui do tamanho da bolsa. Mas só para você se situar nos desenhos, para que esse franzido do cordão fique equilibrado, porque se você só colocar aqui de forma aleatória, na hora que você franzir sua bolsa, vai ficar um franzido menor que o outro e aí não fica legal, tá? Então, tenta equilibrar aqui, ó, acha o meio do outro bloquinho, passa por dentro e vai fazendo aí até fazer a volta inteira da sua peça. Um detalhe importante aqui, se você for fazer o fechamento e o franzido de uma bolsa como se fosse um saquinho, como eu tô te mostrando aqui, aí na hora de finalizar, você não vai sair no mesmo lugar que você entrou, você vai sair num bloquinho antes, justamente para dar o equilíbrio do franzido, tá? Ó, aí vai ficar assim, o fechamento desse cordão vai ficar separado. Vou fechar só para você ver, ó. Tá vendo? Ela fica um saquinho mesmo. Tá vendo? O franzidinho fica bem equilibradinho. E aqui você fecha com um lacinho, você pode colocar um passador. Fica assim. Agora, se você quiser fazer o X, eu vou te mostrar também. Agora, eu vou te mostrar o fechamento no formato de X. Então, você achou o meio da sua bolsa, colocou seu cordão. Aí sim, a saída tem que vir no mesmo, tá? Mas vou te mostrar. Na lateral, são 4 pontos, certo? O primeiro é a entrada. Na lateral, você vai colocar embaixo aqui da sua alça, acha o meio. Porém, eu preciso sair e entrar no mesmo ponto aqui. No mesmo ponto que eu digo assim, no mesmo lugar, né? No mesmo lado. Então, eu venho e saio em um. E entro, ou você pode pular um,
ou já ir no seguinte, eu gosto de pular um, tá? Tá vendo? Pulei um ponto e entrei no ponto seguinte. Aqui atrás, você vai fazer a mesma coisa, você vai dividir a sua bolsa aqui, pra você achar o meio dela. Aí, você vem no bloquinho do meio, no meu caso é esse. Também gosto de pegar, ó, 3 pontinhos, tá? Sempre equilibrando, é a olho, mas tenta equilibrar aí os lados. Saí em um, pulei um, entrei em outro. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa embaixo da alça. Sai em um, pula um e entra no próximo. E na frente, você vai sair no mesmo lugar. Esse é mais fácil, né? E aí, quando você fecha a sua bolsa, esse fica no formatinho de X. Eu gosto dos dois jeitos, tá? Aí vai do seu gosto. Aí, aqui, você dá nozinho, lacinho. E agora sim, depois de passar o meu cordão, eu posso dar um nozinho no meu cordãozinho aqui e finalizar. Eu tô dando nó só pra quê? Pro cordão não escapar, tá? Você pode usar aqueles acabamentos que vendem de metal, aí você coloca o acessório que você quiser na sua bolsa, mas a parte do cordão fica assim. Usei o verde pra contrastar e eu adorei esse jogo de cores. Bolsa pronta. Se você gostou, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Comenta aqui se você já fez ponto conduzido, se você gostou da bolsa, quais cores você vai fazer a sua próxima bolsa. E se você quiser me mostrar seu trabalho, eu tô lá no Instagram, @ganchoetrapilho. Me marca lá que eu vou ficar muito feliz de ver sua peça, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.